Salomão, a ascensão, a queda e o chamado de Deus para nós. A história de Salomão é uma das mais fascinantes e dramáticas de toda a Bíblia. Um homem escolhido por Deus, agraciado com uma sabedoria incomparável, rodeado por riquezas que deslumbravam o mundo e ainda assim vencido pelas suas próprias fraquezas. Sua vida é um retrato da glória e da ruína, do poder e da fragilidade humana. E hoje vamos mergulhar nessa trajetória não apenas como espectadores, mas como pessoas que podem e devem aprender com seus acertos e seus erros. O menino escolhido para reinar. Salomão não era o primogênito de Davi. Não era o herdeiro óbvio. Seu nascimento veio de uma união marcada pela tragédia, fruto do relacionamento de Davi com Batseba, que começou em pecado e foi seguido por uma sequência de acontecimentos dolorosos. O primeiro filho daquele casal morreu, uma perda que carregava o peso da disciplina divina. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, permitiu que outro filho nascesse, Salomão. Desde cedo ele foi especial. O próprio Senhor o chamou de Jedidias, amado do Senhor. 2 Samuel 12:25. Isso já mostrava que Deus tinha um plano para ele. Mas os planos de Deus nem sempre acontecem sem desafios. Quando Davi envelheceu e sua morte se aproximava, a disputa pelo trono se acendeu. Adonias, um dos filhos de Davi, tentou usurpar o poder. Um jogo de influência e conspiração se desenrolava nos corredores do palácio. E foi ali, no meio da incerteza e do caos, que Salomão foi ungido rei. Ele não pediu isso. Ele não planejou. Mas Deus o escolheu. E quando Deus escolhe alguém, ele capacita. O pedido que mudou tudo. Imagine o momento. Salomão, um jovem rei, inexperiente diante de uma nação vasta e poderosa. Ele sabia que não tinha a capacidade para governar aquele povo. Ele sabia que suas forças eram limitadas. Então, quando Deus lhe apareceu em sonho e disse: "Pede-me o que quiseres", 1 Reis 3:5, ele poderia ter pedido riquezas, longa vida, a destruição de seus inimigos. Mas não, ele pediu sabedoria. Que pedido extraordinário! E porque ele buscou primeiro o que era certo, Deus lhe deu muito mais do que ele pediu. Sabedoria, riquezas, honra, poder. Ele se tornou o homem mais sábio que já viveu, e sua fama se espalhou pelo mundo. Governantes e reis vinham de longe para ouvir suas palavras. Até mesmo a rainha de Sabá, fascinada por seus feitos, atravessou desertos para vê-lo pessoalmente. Tudo parecia perfeito. Tudo indicava que Salomão seria o maior rei da história. Mas às vezes é na abundância que o coração humano se perde, a sutileza da queda. O inimigo é astuto. Ele sabe que nem sempre precisa de uma guerra declarada para destruir um homem. Às vezes, basta uma distração, um desvio pequeno, um compromisso aparentemente inofensivo. Foi assim com Salomão. Ele começou a se casar com mulheres estrangeiras, alianças políticas que pareciam estratégicas, mas que no fundo eram concessões à idolatria. Primeiro uma, depois outra, e mais outra. E quando percebeu, tinha 700 esposas e 300 concubinas, 1000 vozes que sussurravam costumes estranhos, 1000 corações que o puxavam para longe do Deus verdadeiro. O homem que construiu o templo do Senhor agora construía altares para deuses pagãos. O mesmo rei que escreveu provérbios sobre o temor do Senhor agora tolerava sacrifícios a ídolos. O coração de Salomão, antes inteiro para Deus, começou a se dividir. E Deus, que tanto o amava, que tanto lhe deu, ficou indignado. Como poderia aquele a quem ele havia dado tudo se desviar tão completamente? O juízo sobre Salomão. Deus apareceu a Salomão novamente, mas dessa vez não para abençoá-lo, e sim para adverti-lo.
Visto que isto se deu contigo e não guardaste a minha aliança, certamente rasgarei de ti este reino. 1 Reis 11:11. O que ele mais temia aconteceu. O reino que seu pai Davi havia consolidado começaria a ruir. Deus não faria isso enquanto ele estivesse vivo, por amor a Davi, mas após sua morte, a divisão seria inevitável. Salomão viveu para ver as consequências de suas escolhas. O império que construiu começou a ser corroído de dentro para fora. E então, o homem mais sábio que já existiu começou a perceber que toda sua glória não significava nada sem Deus. A reflexão de um homem no fim da vida. Eclesiastes é uma obra-prima, mas não é uma obra-prima de conquista, e sim de arrependimento. O tom do livro não é o de um jovem sonhador, mas de um homem velho e cansado, olhando para trás e se perguntando: para quê? Ele provou de tudo, ele teve tudo. Mas no fim, percebeu que tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. Nenhuma riqueza, nenhuma realização, nenhum prazer poderia preencher o vazio que só Deus pode preencher. E então, em suas últimas palavras no livro, ele nos deixa um conselho que ecoa através dos séculos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. A vida de Salomão nos ensina uma lição poderosa. O sucesso sem Deus é fracasso. A maior sabedoria do mundo não pode nos salvar se não tivermos um coração fiel. Ele começou bem, mas terminou com um coração dividido. E hoje Deus nos pergunta: onde está o seu coração? Conclusão: o chamado de Deus para nós. O que aprendemos com Salomão? A sabedoria verdadeira vem de Deus. Não importa o quanto saibamos, se não tivermos o temor do Senhor, nossa inteligência é inútil. O perigo das concessões. Pequenos desvios podem se tornar grandes quedas. O que toleramos hoje pode nos destruir amanhã. Nada neste mundo satisfaz. Salomão teve tudo, mas descobriu que sem Deus tudo é vazio. A única coisa que importa é temer e obedecer a Deus. No fim, essa é a única escolha que realmente faz diferença. Então, a pergunta final: você quer viver uma vida que termina em arrependimento ou uma vida que glorifica a Deus do começo ao fim? A escolha é sua. A história de Salomão é um espelho para todos nós. Ela nos mostra que não basta começar bem, não basta ter dons, não basta receber bênçãos. O que realmente importa é como terminamos a nossa jornada com Deus. Salomão teve tudo, mas se afastou do Senhor e, no fim, reconheceu que nada neste mundo vale mais do que temer a Deus e obedecer à sua palavra. E essa é a grande lição para nós. Qual é a prioridade da nossa vida? Estamos buscando a Deus acima de tudo ou nos distraindo com os prazeres passageiros deste mundo? Se hoje você sente que precisa voltar ao caminho certo, não espere. Deus está te chamando para um compromisso mais profundo com Ele. Não repita os erros de Salomão. Viva para glorificar o Senhor do início ao fim. Junte-se a nós nessa jornada de fé. Se inscreva, ative as notificações e compartilhe essa palavra com aqueles que precisam ouvir. Que Deus abençoe sua vida poderosamente.